Então é isso, pessoal. Estamos de volta. Vamos hoje continuar a nossa resenha da atividade número 2, falando sobre funções. Então vamos nós direto para a questão onde nós paramos. Nesta questão, nós calculamos o número do sapato a partir do tamanho do pé. 5 vezes o comprimento do pé, mais 28 dividido por 4. E aí nós calculamos o tamanho de um sapato de uma criança cujo pé mede 20 centímetros. 5 vezes 20, 100. 100 mais 28, 128. 128 dividido por 4, 32. Foi a última questão que nós tratamos na quarta-feira passada. Aí nós chegamos na 11ª questão, que também tem a ver com a fórmula do sapato. Veja, qual deve ser o comprimento do pé de quem calça sapato número 42? Use a fórmula da questão anterior. Então, usando a fórmula S, é igual a 5 vezes o comprimento do pé mais 28 dividido por 4, ok? Eu vou substituir qual das letras? A letra S ou a letra P? Ora, o que eu tenho aqui é o número do sapato. Então, eu vou substituir na letra S. 42 é igual a 5P mais 28 dividido por 4. Eu tenho aqui 42 sobre 1 é igual a 5P mais 28 sobre 4. Podemos aqui fazer o velho e manjado meios pelos extremos. 1 vezes 5P mais 28 é o próprio 5P mais 28. Isto mesmo. E aí vai ser igual a 4 vezes 42. 42 com 42 dá 84. 84 com 84 dá 168. Beleza. O que é que eu vou fazer agora, man? Passar estes 28 lá para o segundo membro da equação. Se aqui ele está somando, lá ele vai passar subtraindo. Então, 5P é igual a 168 menos, né? Tá mais aqui, passou menos 28. Ok. 5P é igual a 140. E aí você está vendo, P vai ser igual a este 140 dividido por 5. Ou seja, descobrimos que o tamanho do pé desta criatura é de 28 centímetros. Tranquilidade? 28, 28. Aqui, letra D. 28 centímetros. E vamos para a 12ª questão. Isto mesmo. Esta tabela, né, vale para as 3 próximas questões, ou seja, a 12, 13 e 14. E aí temos um pequeno enunciado que diz: para estimular o aluguel de veículos movidos a GNV, que é o gás natural veicular, uma locadora de veículos colocou um anúncio que dizia: polua menos e economize mais. E apresentou a seguinte tabela promocional. Então, a partir das categorias de automóveis, né, desta tabela, você tem preços diferentes para os veículos movidos a gasolina e para os veículos movidos a gás natural, bem mais barato aqui os carros, né, movidos a gás. Considerando que o aluguel de um veículo é composto da diária e da quilometragem rodada em cada categoria, verifica-se que, de acordo com a tabela, o aluguel de um carro premium movido a gasolina para percorrer 70 quilômetros custa por um dia. Vamos observar quanto custa este aluguel. Custa R$ 150, beleza? Mais R$ 3 por quilômetro. Então, a diária, né, por um dia, são R$ 150, mais 70 quilômetros rodados ao custo de R$ 3 por quilômetro. Um pouco salgado, não é? 150 mais 70 vezes 3. 70 vezes 3 dá 210. E aí nós temos 210 mais 150, 360 o quê? Reais.
R$ 360. Está aqui, é a letra D. Acabamos de matar essa questão, ok? Algumas pessoas erraram esta questão por culpa minha. Acabaram marcando aqui 226. Por quê? Porque havia um erro nesta questão. Aqui onde fala movido a gasolina, estava movido a etanol. Tem etanol na tabela? Não tem etanol. Porque essa tabela original, ela tinha etanol. Tá certo? Que também fui eu quem criou. 13ª questão. Rafael adquiriu uma diária de um carro intermediário movido a GNV. Ao devolver o veículo, pagou a quantia de R$ 200 pelo aluguel. Quantos quilômetros Rafael percorreu com o automóvel? Veja que essa questão é o contrário da anterior. Na anterior, nós tínhamos a quilometragem e queríamos saber qual o custo do aluguel do veículo. Aqui, nós já sabemos que o camaradinha lá, o Rafael, pagou R$ 200. Tá certo? Nós queremos saber quantos quilômetros ele percorreu com este automóvel. Um carro intermediário, está aqui, movido a GNV, custa diária R$ 80 e cada quilômetro R$ 1. Ele pagou R$ 80 mais X quilômetros ao custo de R$ 1. Percebe? R$ 80 é a diária e cada quilômetro percorrido R$ 1. Então, somando isso aqui, o resultado foi 200. Obviamente que se nós queremos calcular a quilometragem, precisamos retirar daqui estes 80, tá certo? Precisamos retirar do preço que ele pagou os 80. Então, 1 vezes x é x, que é igual a 200 menos o valor da diária. Então, quando você exclui o valor da diária, você tem que ele pagou R$ 120 pela quilometragem. E como a quilometragem é 1 para 1, 1 quilômetro, R$ 1, nós concluímos que Rafael pagou, ou melhor, ele rodou 120 quilômetros. 14ª questão, chamando de Y o preço do aluguel e X a quantidade de quilômetros rodados, a função que representa o custo do aluguel de um carro popular a gás por um dia é expressa por. A diária é R$ 50, tranquilo, né? E cada quilômetro custa 80 centavos. Então, pessoal, quem é que vai estar casado com X? A quilometragem. Porque o que está variando aí em um dia é exatamente a quantidade de quilômetros que a pessoa vai percorrer. Então, nós vamos chamar de quem? De Y, o preço. Então, o preço Y é igual ao valor fixo, que são R$ 50 por um dia, é o que está escrito aqui, olha, por um dia, é o valor da diária, mas 80 centavos vezes X, 80 centavos por quilômetro. Mas você pode observar que o que está na ordem aqui é 80 centavos, 0,80x mais 50. Nós estamos colocando na ordem, primeiro x e depois o valor fixo. E aí nós temos a resposta aqui, letra C, tá certo? É importante você se ligar nisso aí, porque tem muitas alternativas parecidas. Na 15ª questão, cortou um pouquinho aqui, mas é f de menos 5, tá vendo? Isto. Na função f de x igual a x ao quadrado, menos 5x mais 10, o valor de f de menos 5 é. Então eu vou ter, onde há x na função, eu vou substituir por menos 5. Então aqui onde eu tenho x ao quadrado, eu vou botar menos 5 ao quadrado. Então menos 5 vezes quem é x é menos 5. Então vai entre parênteses, por quê? Porque é um valor negativo, mais 10. E aí, pessoal, algumas pessoas erraram aqui, olha. Menos 5 elevado a 2. Menos 5 elevado a 2 é igual a 25 positivo. Não é menos 25.
Se a base é negativa, mas o expoente é par, o resultado é positivo. Tranquilo. E aí nós temos outro menos por menos aqui, olha. Menos 5 vezes menos 5. Menos por menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Mais 10, você está vendo. 25 mais 25 dá 50. 50 mais 10, 60. Esta foi uma das questões que o pessoal mais errou, justamente porque fez confusão aqui com os sinais. 16ª questão, identifique as coordenadas x e y dos 4 pontos que satisfazem a equação y é igual a menos x mais 3. Então está aqui a nossa função ou equação y igual a menos x mais 3 e queremos saber quem são esses pontos. Você pode identificar que este ponto aqui é o ponto 0 de x e 3 de y. Ok? Este segundo ponto é o ponto 1 de x e 2 de y. Então, é o ponto 1 e 2. O terceiro ponto é o 2 e 1, sempre primeiro x. Isto mesmo. E o terceiro ponto, você tem aqui, olha, 3 de x, ok? E quem é de y? Y está aqui no zero, não sobe, né? 0. Então, está aqui os pontos. 0, 3, 1 e 2, 2 e 1, 3 e 0. Por incrível que pareça, esta foi uma das questões, ou foi a questão que teve maior quantidade de erros, ou a menor quantidade de acertos. Vamos marcar 0, 3, 1 e 2, 2, 1, 3, 0. Está aqui, letra B. Estamos na questão 17 e temos uma missão muito simples pela frente. Qual das retas abaixo representa o gráfico da função y igual a menos x? Tá muito fácil, pessoal. Muito fácil. E não é porque eu falei muito fácil balançando a cabeça que não seja verdade. É verdade, sim. Porque uma vez que nós sabemos que quando o coeficiente de x é negativo, a função é decrescente, e só há uma função decrescente aí, a do gráfico, né, da reta vermelha, pronto, matamos a questão. Quem é a função decrescente aqui, o gráfico vermelho? Y igual a menos x, está aqui, é a reta U. Questão 18, o gráfico a seguir mostra o salário mensal de um vendedor de aparelhos eletrônicos. Está aqui o salário e está aqui a quantidade vendida. Beleza. A função que relaciona o valor do salário y e a quantidade vendida x é dada por, então, o que nós queremos saber é descobrir a lei da função que determina este salário. Então, veja, vendeu zero. Tá vendo aqui? Vendeu nenhum. Esse mês foi um mês fraco, foi mês de pandemia, estava tudo fechado, ele não vendeu nada. Vai receber salário, de acordo com o gráfico, R$ 550. Porque este aqui é o ponto 0,550. Percebeu? Vai receber o salário de R$ 550. Vendeu 4 unidades. Quanto é que ele vai receber? Este ponto aqui, as coordenadas dele são 4,690. 4,690. Beleza. A partir daqui, a gente pode descobrir a lei da função. Como? Faça a pergunta. Quanto ele receberia se vender só uma unidade? De qualquer maneira, ele recebe 550. É o valor fixo. Com 0 unidades, ele recebe 550. Então, com uma unidade, ele vai receber 550 mais um determinado valor. Quanto é este valor por unidade? De 550, que foi 0, para 690, essa diferença aqui é de R$ 140. Quando você divide 140 por 4, que foram as 4 unidades, ele recebeu por unidade vendida R$ 35. Ok? R$ 35. Então, veja que se ele tivesse vendido só uma unidade, ele ia receber 550 mais 35. Aqui nós teríamos o 585. Percebeu? Cada unidade vai aumentando R$ 35
no salário deste cidadão. Exatamente. E aí, com esta informação, a gente mata a questão. Tá aqui ela. Letra A, R$ 35 por unidade vendida. Lembra que o X é a unidade, tá aqui, ó, unidade vendida, muito bem. E o 550 é o valor fixo, aquele valor que ele recebe quando o X é zero. X é zero, 550. Agora sim, penúltima questão. A função definida por y igual a 2x mais b. Opa, é isso mesmo? É. Y é igual a 2x mais b. Tem domínio d igual a n, ou seja, o domínio são os números naturais. Por isso que o gráfico aqui parte do zero para frente, que são os números naturais, ok. E b é uma constante, ok, que pode ser determinada pela leitura do gráfico. Qual é o valor de b? Fala que a gente pode descobrir o valor de B a partir da leitura, ou seja, da observação do gráfico. Você dá uma olhadinha nesse gráfico e, haha, eu já sei quem é B. Pessoal, se você se ligou da questão anterior, quando o cara não vendeu nenhuma unidade, ele recebeu o salário de 550. Percebeu aí? Que este 550 é o valor fixo, é a constante que fala a questão 19. Veja que quem está no lugar daquele 550 aqui é este P, tá certo? É a constante, é o valor fixo. E onde é que está localizado este B nessa questão? Aqui, ó, em cima do eixo Y. O valor constante, ou seja, este valor fixo, indica para a gente exatamente o ponto onde a reta toca o eixo Y. Então, onde é que está o B? Onde é que está o B neste gráfico? O B está aqui. É o valor quando x é igual a zero. É o valor 0,3. Muito bem. Então, nós vamos marcar aqui letra E. Conforme ele falou, a gente poderia descobrir só a partir da leitura do gráfico, letra E. Está aqui ela. E chegamos na última questão. O gráfico da reta R é definido pela função. Pessoal, com isto que nós observamos até agora, nós podemos tirar duas conclusões. Primeiro, aqui nós temos uma função decrescente. Então, nós já sabemos que este A aqui é negativo. Sabemos que A é negativo e sabemos que B é 3. Então, a função lá vai ser menos alguém x mais 3. Agora, parece que nós temos duas opções que trazem isto. Menos alguém x mais 3. Porque pode ser menos x mais 3, que é a letra D, e pode ser menos 2x mais 3. De onde foi que eu tirei essas informações mesmo? O valor negativo, pelo fato do gráfico estar descendo, tá certo? Nós identificamos que o A é um valor negativo, e o 3 pelo fato do gráfico passar aqui, furar o eixo Y do ponto 3. Então, só daí nós já eliminamos estas três alternativas aqui, olha, A, B e C. Agora, quem é? É o X ou é menos 2x? Como é que eu posso descobrir aqui sem muito trabalho? Pessoal, veja aqui o pulo do gato. Perceba. 1, 2, ó. Do 0 para o 1, o ponto aqui desceu 2 degraus, ó. Veio para cá. Do 1 para o 2, este ponto aqui desceu mais 2 degraus, veio para cá. E assim por diante. Significa que para cada valorzinho de x, o gráfico vai descendo 2 unidades. O que nos indica que a função, a lei aqui é y igual a 2, né, menos 2x mais 3. Chegamos ao final, nem doeu, e aí a gente se vê na próxima aula. Tchau!